pessoal, Thiago falando, começando mais uma série aqui para o canal. Esse início de vídeo eu vou gravar em mais de um dia porque tem bastante coisa para fazer aqui na moto e para mostrar para vocês também um pouco mais aí do preparo e do histórico dessa moto que eu já viajo há bastante tempo. Acompanhe aí o roteiro e logo depois eu volto para mostrar um pouco mais sobre a moto e ainda nesse episódio vocês vão acompanhar a minha saída aqui de casa e o primeiro dia de viagem. Essa é uma viagem que saí de São Paulo com o objetivo de conhecer os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O primeiro destino foi o Parque Nacional do Xingu, onde acampei numa aldeia indígena isolada. Depois segui para a Chapada dos Guimarães, percorri a Transpantaneira do Mato Grosso até chegar em Porto Jofre, lugar que coloquei a moto em um barco e naveguei no Pantanal por 2 dias até chegar em Corumbá. Percorri a Estrada Parque e explorei uma parte pouco conhecida do Pantanal do Mato Grosso do Sul, passando pela BR-419, Rio Negro, Corguinho e Zigurates. Acampei em Bodoquena e em Bonito e segui para a fronteira Brasil-Paraguai em Ponta Porã, onde percorri a Estrada Internacional até chegar em Coronel Sapucaia. Por fim, voltei para São Paulo, completando 6.322 quilômetros em 25 dias. Pelo roteiro, vocês já devem ter percebido que essa viagem vai ser desafiadora. Esse mapa que vocês acabaram de ver é feito com esse aparelho aqui, é o Spot Gen 3. Ele é um rastreador via satélite que manda um sinal a cada 5 minutos, no caso essa foi a minha programação para ele. E além disso, ele conta com o botão de SOS. Caso aconteça alguma coisa comigo, eu aciono esse botão, a Spot entra em contato com as autoridades locais e informa que tem alguém precisando de ajuda na localização que eu estou. Esse aparelho já está desatualizado, tem uma versão mais nova. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse aparelho, que ele não necessita de sinal de celular, é via satélite, funciona no mundo inteiro, entre em contato aí no site da Spot Brasil que vocês vão saber um pouco mais sobre essa tecnologia. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a moto para vocês. Essa daqui é uma F800 GS Adventure, ela é 2017-2018 e eu adquiri essa moto em janeiro de 2018. Ela está atualmente com 116.246 mil quilômetros. Eu rodo com ela desde 0 quilômetros e eu vou contar algumas curiosidades das coisas que eu já precisei fazer nessa moto. Peças que eu troquei, o que quebrou nela durante esse tempo todo e alguns números aí para quem gosta aí dessa parte de mecânica e manutenção de moto. Olha aí, ó. Ela já sofreu, claro, algumas quedas, né? Tem alguns detalhes aqui. Ela não tem o protetor de motor, que é um ferro que vem aqui em cima. Por isso que eu estou tentando até adaptar essas malas aqui, ó, da Saxon. Essas malas elas foram feitas para serem presas nesse protetor que fica aqui na frente. Como eu não tenho, estou inventando aqui outro lugar para prender essas malas, né? Pneu para mim, pessoal, é um dilema, porque olha o estado desse pneu aqui. Esse aqui é um Caru 3, ele está com aproximadamente 3.000 quilômetros rodados. 3.000 quilômetros rodados ele gastou demais. Então, se eu não trocar esse pneu agora, essa viagem que eu farei, eu vou precisar fazer uma troca no meio do caminho. E isso, para quem está viajando, principalmente no meu caso, que o tempo é importantíssimo, eu vou perder muito tempo na viagem procurando pneu, ou se eu tiver que levar, vai ser uma bagagem a mais para levar. Então, o que eu optei? Eu optei por comprar pneu novo. Esse pneu aqui eu gosto muito. É o Mitas. Infelizmente o preço dos pneus eles estão extremamente caros. Esse par aqui eu paguei R$ 2.200. Só que com um par desse eu já cheguei a rodar 17.000 quilômetros. Existem pneus que rodam muito mais do que isso. Só que o que acontece? São pneus de asfalto. E nas minhas viagens eu gosto bastante de andar em estradas off-road. E isso com o pneu liso, que é o caso desse daqui, ó. Esse aqui é o Anak Adventure. Fui e voltei do Ushuaia com esse pneu. Fiz a Serra da Canastra e ele tá praticamente 0 bala. O traseiro gastou na viagem, né? Vocês devem lembrar aí o meu problema com pneu durante a viagem para o Ushuaia. Então, comprei esse pneu, vou substituir e deixar esse daqui para uma outra viagem. Infelizmente as minhas viagens elas não são viagens curtas, então eu não sei qual é o momento que eu vou acabar usando esse pneu aqui que está meia vida.
Eu vou tentar trocar, né? Não sei se eu vou conseguir, porque esse pneu ele é extremamente duro aqui. O pneu que eu troquei durante a viagem lá do Ushuaia, que vocês acompanharam, é o Anak Adventure, e ele é muito mais mole do que esses pneus. Então vou tentar, se eu vir que não vou conseguir, eu levo na borracharia e troco. Então vamos lá, pessoal, a moto hoje, vocês viram, ela está com 116.200 quilômetros, né? O que eu fiz, o que quebrou nessa moto, nessa quilometragem toda? Quebrou o amortecedor traseiro. A única coisa que de fato quebrou, e eu precisei tirar o amortecedor, levar para recondicionar, já tem até vídeo aqui no canal mostrando isso, e que assim de grave, né? Quebrou também o protetor de corrente, mas foi porque eu mexi e fiz uma adaptação lá e acabou quebrando, eu tive que trocar. Bom, nesses 100 mil quilômetros eu tô com uma cola aqui para não esquecer de nada, eu troquei preventivamente a embreagem aos 100 mil quilômetros. Não é uma quilometragem, quer dizer, ou melhor, era para essa embreagem durar muito mais. Ela foi trocada aos 100 mil porque eu gastei demais a embreagem, eu usei errado na verdade quando eu peguei estradas de areia, eu queimei a embreagem, para falar a verdade. Troquei aos 100 mil quilômetros. A pastilha dianteira, acreditem se quiser, é original ainda. A traseira eu devo ter trocado umas 5. O amortecedor traseiro, que eu fiz o recondicionamento. Troquei também aos 100 mil quilômetros a bomba de gasolina por prevenção, ela não quebrou. É um histórico que essa moto tem de queimar a bomba de gasolina pelo fato do tanque, para quem não sabe, é aqui embaixo, ó, do banco. Não é aqui, aqui fica a bateria. Então o tanque de gasolina fica aqui embaixo do banco e ela tem uma capacidade de 24 litros, roda mais de 400 km com um tanque de gasolina. Troquei também várias relações, a moto está na 4ª relação, a média de durabilidade é de 30 a 32 mil quilômetros por relação. Uso óleo 90 para lubrificar. Troquei também umas 3 vezes o rolamento da caixa de direção, porque é uma moto muito pesada e ainda mais fazendo muito off-road, a chance de formar calo é grande. Isso já aconteceu, eu troquei por 3 vezes. Rolamentos de roda, troquei aos 100 mil quilômetros, nunca deu problema nesse tempo todo. Também troquei fluido de bengala, mas isso é coisa corriqueira, né? Vamos ver o que mais aqui. O óleo é uma polêmica para quem tem essa moto, porque o manual ele recomenda o óleo 15W50 e muitos mecânicos e usuários dizem que o melhor é o óleo 10W40. O que eu posso dizer para vocês? Então, primeiro, por que desse dilema em qual óleo usar? A engrenagem de bomba de óleo dessa moto, que é o que faz o óleo circular no motor, é uma engrenagem de plástico. Então, o 10W e o 15W informa a viscosidade. Deixa o helicóptero passar. Que esse 10W aqui, ó, tá vendo? 10W40 e o 15W50, esse 10 e o 15, eles indicam a viscosidade do óleo com a moto a frio. Isso significa o quê? Que o 15W é um óleo mais viscoso a frio do que o 10W. E isso faz com que, se o óleo for mais viscoso quando a moto estiver fria e você der a partida, com um óleo mais viscoso, a engrenagem, que é de plástico, ela vai ter um atrito maior, né? Ela vai fazer uma força maior nessa partida a frio para poder fazer o óleo girar pelo motor. Então, a explicação do porquê que se usa o óleo 10W nessa moto é por conta dessa partida a frio. Então, quanto mais a moto for ligada a frio, com esse óleo mais viscoso, maior a tendência de desgaste dessa engrenagem da bomba de óleo. O da minha moto troquei aos 100 mil quilômetros, ela estava extremamente nova. Troquei preventivamente. Como o motor foi aberto, só para trocar essa engrenagem preventivamente, nós optamos por trocá-la. E o que acontece? Na minha experiência com 100 mil quilômetros, eu devo ter rodado uns 40 mil quilômetros com óleo 15W50 e uns 60 mil quilômetros aí com 10W40. Eu acredito que esse desgaste está mais relacionado com o perfil e o tipo de uso da moto. No meu caso, eu dou a partida frio uma vez pela manhã, rodo grandes quilometragens e nas paradas para abastecimento, para almoço, não dá tempo do motor esfriar. Então o óleo ainda está quente. Então quando o óleo está quente, a viscosidade muda do óleo. Então a bomba a engrenagem não gasta tanto
como se, em comparação com uma pessoa que usa a moto no dia a dia para ir trabalhar, porque ela liga de manhã, uma partida a frio, aí chega no trabalho, a moto vai esfriar, depois liga de novo para ir embora para casa, mais uma partida a frio. Então, para quem roda muito, liga a moto a frio uma vez por dia, eu acredito que usar o 15W50 ou o 10W40 não vai fazer diferença. Essa é uma opinião minha, de leigo e de dono de uma moto como essa aqui, que já está com 116 mil quilômetros. Troquei então a engrenagem da bomba de óleo aos 100 mil quilômetros, troquei também os coxins que ficam na coroa da roda traseira, né, onde a roda é tracionada, tem uns coxins de borracha. Isso apareceu aí no primeiro vídeo da viagem da Serra da Canastra, que foi a última viagem que apareceu para vocês. A lâmpada do farol deve ter queimado umas 6 vezes. E a bateria está na terceira, preventivamente. Na verdade, a primeira estourou o polo da bateria, lá em Porto Velho, perto de Porto Velho, em Rondônia. Eu consegui fazer uma adaptação para chegar até Rondônia, até Porto Velho. E a outra bateria eu percebi que o polo estava trincando. Estou usando aqui a terceira bateria. Bom, agora um problema que está me incomodando: quando essa moto chegou aproximadamente nos 80 mil quilômetros, ela começou a fazer um barulho de corrente de comando. Eu vou deixar um trecho aí de um vídeo que aparece esse barulho para vocês saberem do que eu estou falando. Esse barulho ele começou então, como eu falei, a uns 80 mil, quando a moto estava com uns 80 mil quilômetros. Começou bem assim sutil, fazia esse barulho de vez em quando, e essa intensidade foi aumentando com o passar da quilometragem. Daí eu falei com o Pio, que é o mecânico da minha moto, e ele falou o seguinte: olha, isso provavelmente é o tensionador da corrente de comando que já não está eficiente, ou a segunda hipótese é a corrente de comando que já deu uma laceada. Então, para quem não sabe, essa moto aqui, quer dizer, quase todas as motos funcionam dessa maneira, elas possuem uma corrente de comando que passa aqui dentro do motor da moto, né? Então essa corrente é o que faz o motor funcionar. E essa corrente ela trabalha tensionada. Então existe essa peça aqui, ó, que ela é chamada de tensionador de corrente de comando. É que eu tô com uma mão só. Então a corrente de comando gira aqui dentro do bloco do motor, é como se fosse uma corrente da corrente que fica aqui que gira a roda da moto, só que é claro, uma corrente bem mais fina. E ela não pode trabalhar frouxa. Então aqui no bloco, ó, não sei se dá para vocês verem, aqui ó, tem a ponta desse parafuso, é essa peça aqui que fica aqui dentro tensionando a corrente, ó, e ela funciona de que forma? Ela tem um buraquinho aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Quando o motor é ligado, a bomba de óleo vai fazer o óleo circular dentro do motor e o óleo passa por esse orifício e enche esse tucho de óleo aqui, ó. E aí a corrente de comando trabalha tensionada. Então a primeira hipótese para esse barulho é que essa peça aqui ela tenha se desgastado e perdeu a eficiência e não está esticando a corrente da maneira que deveria. Então o que eu fiz? Eu comprei outra peça dessa, na concessionária custa R$900, eu comprei de fora por um site chamado Motorworks, veio lá do Reino Unido. A primeira vez a Receita Federal não autorizou a entrada dessa peça, não explicou o porquê e devolveu. Então só nesse processo de compra, devolução, comprei de novo, foram 4 meses. Aí chegou aqui no Brasil, eu paguei R$200 de imposto, ou seja, essa peça me custou R$600 e 4 meses de demora. Troquei a peça, o barulho diminuiu, mas não terminou totalmente, não ficou do jeito que eu imaginava. Qual que é a minha hipótese? Isso é uma opinião minha. Vou testar aqui para ver se resolve. Como a moto está com óleo 10W40, talvez por ele ser menos viscoso com a moto a frio, esse óleo pode ser que ele esteja tendo uma fuga maior. Então nessa troca de óleo de agora, eu achei aqui para comprar o óleo original da BMW, e esse óleo aqui é o 15W50. A minha hipótese é, com o óleo um pouco mais viscoso, quando ele entrar aqui nesse buraco e encher esse tucho de óleo, pode ser que ele fique com uma tensão um pouco maior. Vou fazer esse teste aqui agora
e aí depois no decorrer da viagem eu falo para vocês se eu acho que melhorou ou não a questão desse barulho da corrente de comando. Se não melhorar, a próxima ação é trocar de fato a corrente de comando, só que é algo um pouco mais complexo, né? Porque tem que desmontar o motor, tirar a corrente velha, colocar a nova para poder solucionar esse problema. Qual que é a grande questão se eu não tomar uma ação para poder solucionar isso? É a corrente lacear demais e ela pular algum dente das engrenagens, aí esquece, o problema está feito. Bom, o óleo eu costumo trocar a cada 10.000 quilômetros. Esse óleo, o último óleo que eu coloquei, ele tá com 4.000 quilômetros só na moto, mas como essa viagem que eu vou fazer vai dar mais ou menos uns 6.000 quilômetros, eu não vou deixar chegar no limite. Então em algumas situações eu acabo trocando antes, e quando bate a quilometragem eu troco realmente aos 10.000 quilômetros rodados, né? Então vou trocar, vou tirar esse óleo aqui que ele está relativamente novo e colocar um óleo novo aí para começar essa viagem aí sem muitas preocupações. O fluido de radiador dessa moto eu troquei uma vez nesse período todo, já está na hora de fazer mais uma substituição. Os retentores da bengala são originais, nunca troquei. E uma coisa que eu fiz para proteger é colocar esse tubo de neoprene aqui, ó. É com velcro, você embala aqui, né, essa parte que pode estar sujeita a alguma avaria para não danificar o retentor. E tá aqui, o original, nunca me deu problema de estourar retentor essa moto aqui. Uma coisa importantíssima que eu sempre faço também nas minhas viagens é o seguro viagem. O seguro viagem ele vai cobrir qualquer coisa que você sofra durante a sua viagem em relação à tua saúde. Se você sofre um acidente, é claro que ninguém quer sofrer, mas se você sofrer um acidente, os custos, dependendo da localização, do lugar que você estiver, é muito alto. Então vale muito a pena fazer um seguro viagem para você viajar tranquilo. O meu é o da Vitalcard, foi a única seguradora que eu encontrei que cobre viagem de moto sem a necessidade de adicional, de você pagar uma taxa adicional para poder fazer a viagem de moto. A maioria não cobre acidentes por viagem de moto. Então faço o meu seguro lá no site da Vitalcard, é um ótimo custo-benefício e a gente pode, né, viajar com um pouco mais de tranquilidade. Esse é o tipo de coisa que eu já começo arrependido, que eu sei que vai dar trabalho. Então, ó, para tirar essa roda aqui, é importante a gente soltar esse sensor de ABS. Não precisa tirar totalmente, só de afrouxar aqui o parafuso, que ele passa lambendo no disco de freio. E aí se a roda encostar, que é muito provável que isso vá acontecer, então aqui é só afastar, tá vendo? Aí beleza, é só tirar a roda. Aí na estrada tem que tomar cuidado para não perder aqui esses afastadores que ficam aqui na coroa, e do outro lado também tem um. Aqui, pessoal, é importante levar na bagagem esse pino que tira a válvula aqui da câmara. O primeiro desafio agora é destalonar esse pneu. Na viagem, na estrada, tem que usar o pezinho lateral da moto. Vou deixar um trecho aí dessa última minha viagem para o Ushuaia que eu tive que fazer isso. Aqui em casa eu não vou fazer porque eu vou tentar uma outra alternativa. Instalou.
Cuidado para não rasgar, não beliscar a câmara de ar. E o segredo aqui, pessoal, é essa parte aqui do pneu, desse lado, tá dentro do talão da roda. Quanto mais para dentro a gente conseguir colocar, mais fácil vai ser de soltar aqui o pneu. Mesma coisa na hora de colocar, que é o mais difícil. Vamos tentar tirar a câmara de ar com cuidado. Marcas. Vamos lá, pessoal, vamos começar a montar. Uma coisa muito importante é se atentar ao lado que a roda gira, porque o pneu tem lado certo, tá? Então aqui a seta, ó, tá indicando que gira para lá. E aqui a seta no pneu indica que gira para lá. Então é assim que tem que ser colocado. Um outro detalhe, alguns pneus vêm com esse pontinho amarelo. Isso indica que essa parte deve ser montada do lado do pino da câmara de ar. Eles meio que fazem já indicam onde que tem que colocar para ficar balanceado melhor o pneu. Conferir mais uma vez a rotação antes de colocar a câmara, dar uma verificada, ver se não tem furo. Essa câmara aqui, ó, tá com uma marca aqui, ó. Aqui tem duas marcas. E eu não vou confiar nessa, eu vou deixar ela na reserva e vou colocar uma nova. Eu enchi só um pouquinho para a câmera não ficar aqui nas bordas. Deixa eu ver.
E aí, serviço feito. Aí, pessoal, foi difícil, mas com cuidado a gente consegue. E com a técnica, né? Eu não sou nenhum borracheiro, mas eu assisti tanto vídeo na internet falando sobre esse deixar o talão na parte interna aqui, ó. Esse talão aqui na parte interna, que é para facilitar aquele restinho que falta entrar aqui na roda. Pessoal, só tá faltando esse pedacinho aqui, ó. Já tá com 62 libras. 70 libras e não talonou esse pedacinho. É mole. Pessoal, deixei o pneu aqui parado com 70 libras, sozinho ele talonou. Eu já falei em outros vídeos, eu já fiquei muito tempo sem balancear a roda. Sempre trocava o pneu e não balanceava. Só que quando eu passei a usar esse sensor aqui, que informa lá no painel ali a calibragem do pneu, eu senti que isso causou muita vibração. Então eu comprei esse balanceador dinâmico, estático, acho que é, para poder deixar a roda balanceada. Como que funciona isso? A gente coloca a roda, ela fica presa aqui por esses suportes aqui no rolamento e ela tem que parar em qualquer posição que eu deixar. Se eu deixar ela aqui parada, ela tem que ficar parada. Se ela não parar, é porque está desbalanceada e a parte mais pesada vai ficar para baixo. Daí tem que colocar peso na outra parte. Então vamos supor, se ela parar aqui assim, aqui é o mais pesado, eu coloco chumbo aqui desse lado até equilibrar o peso, de forma que quando eu solte ela em qualquer posição, ela tem que ficar parada. Tá um pouco escuro, mas eu coloquei aqui o balanceador numa parte mais reta, deixei ele bem alinhado. Já coloquei os pesos, ó. E agora o pneu para em qualquer direção. Aqui, pessoal, antes de apertar, tem uma técnica que é para afastar o eixo por igual dos dois lados. Você coloca aqui uma chave, daí coloca uma chave e força assim para trás. E não esquecer de apertar o sensor do ABS. E só para servir de referência, o Mitas Zero novinho tem 11 milímetros de borracha, espessura de borracha. Então, pneu traseiro instalado. Agora vamos partir para o pneu dianteiro. Antes vou mostrar para vocês um lubrificador que eu bolei aqui, ó, com uma garrafinha de refrigerante pequena. Tem o acionador como se fosse de sabão de banheiro, e aí a mangueira vai passar por aqui e tá aqui, ó, já sai direto na coroa. Vou testar, vamos ver se vai dar certo.
sei se é porque eu já tô esgotado, mas esse aqui, esse pneu da frente é infinitamente mais difícil de se colocar. Esse aqui eu vou ter que recorrer a um profissional com máquina. E eu vou aproveitar para fazer o alinhamento, porque essa roda da frente já tá cheia de marca. Bom pessoal, alguns dias já se passaram, já fiz o alinhamento da roda, já consegui também, já pedi para colocar o pneu e fiz também a manutenção das pinças de freio. Vocês devem ter visto aí que eu troquei o fluido de freio, fiz a lubrificação aqui do sistema das pinças de freio, e nessa manutenção eu detectei que as pastilhas originais, aos 116 mil quilômetros, elas vão precisar ser trocadas, ó. Tem umas partes que estão bem gastas já, elas desgastaram de forma desigual, e seguindo aí a recomendação do manual da moto, na dianteira se usa a pastilha sinterizada. Então vou usar essas pastilhas aqui da Potenza. A traseira eu já troquei muitas vezes, acho que umas 5 vezes nesses 116 mil quilômetros, e a pastilha que eu coloco nessa moto é a orgânica, a traseira também da marca da Potenza, pastilha italiana. Então vamos fazer a substituição aqui para poder rodar mais uns 100 mil quilômetros. Aqui ó, embaixo a pastilha nova e em cima a pastilha usada. A diferença aqui ó. Viagem oficialmente iniciada, primeiros quilômetros já percorridos. Marginal do Rio Tietê. Sabadão, meio-dia. A ideia inicial era iniciar a viagem amanhã, domingo, mas eu consegui fazer o que eu tinha que fazer e resolvi adiantar aí os primeiros quilômetros da viagem. A ideia hoje é chegar em São José do Rio Preto. Lá tem um amigo, o João,
Ele é do Motoclube Esquadrão Quadrangular. Ele vai me receber lá na casa dele. E aí eu já adianto 450 quilômetros aí do percurso total, que é sentido ao Mato Grosso, inicialmente, né? Não podia deixar aí de começar essa viagem pedindo a proteção de Deus, que Ele me abençoe por todos os caminhos aí que eu percorrer e também todas as pessoas que eu encontrar aí durante essa viagem, que eu possa proporcionar aí momentos de entretenimento para vocês e que possa tudo correr bem do início ao fim. Ê, São Paulo, velho de guerra! Até que tá trânsito para um sábado, meio-dia. Temperatura de, vamos ver aqui, 35,5 graus, é mole? Vou pegar aí a rodovia dos Bandeirantes. É, aqui não é brincadeira não, pessoal. São Paulo não é brincadeira, trânsito todo dia. Mas daqui a pouco estaremos aí na estrada. Essa aqui é a rodovia dos Bandeirantes, a 60 quilômetros de São Paulo. Esse viaduto aqui na minha frente é famoso no mundo aí dos motocas. É o Shopping Serra Azul. E aqui é o Hopi Hari e o Wet n Wild, parque aquático, e do lado tipo um play center aí, montanha-russa, esse tipo de brinquedo. Parei aqui para o primeiro abastecimento, 200 e poucos quilômetros em São Carlos, e aqui está a motoca, a configuração dela. Ficaram aí as malas da Saxon, equipamentos de camping, a malona aqui que eu pretendo tirar para facilitar nos hotéis, nas pousadas, tirar só essa mala quando eu não for acampar. Aqui tem uma malinha que eu vou usar para colocar luva, alguma coisa pequena. Coloquei elas aqui. Como tá muito quente e essa região que eu tô indo também é muito calor, então eu poupei muito espaço com blusa. Eu nem tô levando blusa, coberta, essas coisas, né? Eita, nós! É como eu sempre falo, Thiago e chuva é pleonasmo. Olha aí, ó, chuva de verão para refrescar. 5 horas da tarde, 430 quilômetros rodados, 37 graus. Cheguei aqui em São José do Rio Preto, diante desse lindo fim de tarde. Agora vou procurar o João. Aê! Eu trouxe até chuva. Você viu? Não existe viagem minha sem chuva. Beleza? Tive que te zoar, né? Bom, pessoal, devidamente hospedado aqui no apartamento do João. E aí? De frente aqui, ó, para esse lindo pôr do sol. Dê uma olhada aqui, ó. Que coisa linda de Deus. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo já ficou bem longo. E amanhã no caso para vocês, ou no próximo episódio, eu vou contar aí o motivo pelo qual eu estou fazendo essa viagem, beleza, pessoal? Se gostaram, já deixa um like, se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @thnoronha, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!